Ok, nós vamos prosseguir então no estudo da camada limite atmosférica. Nessa aula nós vamos abordar o perfil de temperatura na camada de mistura. Então na aula anterior nós vimos o perfil de temperatura na camada estável, e nessa aula nós vamos ver o perfil de temperatura na camada de mistura, e vamos começar a estudar também a parte de quantidade de movimento na camada limite atmosférica. Então nós vamos começar aqui na página 697 do livro. Nesse capítulo ele começa citando o seguinte: o formato do perfil de temperatura potencial na camada de mistura é simples. Então nós podemos aproximá-lo como um perfil de temperatura potencial θ uniforme com a altitude, né? Que nós temos visto que na região da camada de mistura, como tem homogeneização das propriedades e com relação à temperatura, considerando o efeito de compressibilidade, o que é uniformizado, homogeneizado, é a temperatura potencial, né? Então ele diz aqui, o que é de maior interesse é a forma com que esse perfil de temperatura potencial, né, médio, né, que é o θ, então ele considera o médio que a maior parte da camada de mistura vai ter a temperatura constante, então esse é o representativo do médio, né? Então é como ele evolui ao longo do tempo, né, e também como evolui a altura da camada de mistura, né, que nós vimos que ao longo do dia ela cresce e depois diminui, né? Ou melhor, ela cresce e depois forma-se uma camada estável na superfície, é mantida aquela camada residual e reinicia no dia seguinte um novo crescimento. Ela não tende a descer, né? O que acontece ela é como o que sobra dela é a camada residual, durante o período da noite forma uma camada estável, e aí ao longo do dia vai formar uma nova camada de mistura. Então ele vai mostrar um método aqui para se fazer a estimativa da altura da camada limite, né? No caso instável, né? Então ele começa com o perfil de temperatura potencial no final da noite, que ele está chamando durante a madrugada, né? Como uma sondagem, o ponto de partida para se fazer a previsão do perfil de temperatura ao longo do dia. Então, aqui seria, por exemplo, idealmente seria às 6 horas da manhã, aproximadamente, que é a hora imediatamente antes do nascer do sol, que em vários pontos aqui do livro ele considera 6 horas, né? Lógico, isso vai variar para cada época do ano, cada localidade, mas a referência seria isso. No final da madrugada, ter uma radiosondagem, né? E isso, por exemplo, no Brasil já complica. Por quê? As sondagens no Brasil são feitas às 0 hora e 12 horas, hora média de Greenwich. Então, isso corresponde a 9 da noite e 9 da manhã. Então, a sondagem de 9 da manhã, ela já tem informação, ou já é afetada pela radiação, início da radiação solar, que começou a incidir a partir do nascer do Sol. Então, já existe uma certa deformação em relação, ou variação do perfil de temperatura em relação àquele que tinha no início do dia, né? Antes do nascer do Sol. Então isso já é um fator complicador, que a gente tem a melhor aproximação que a gente pode ter, mais próximo da madrugada, seria o perfil de 9 da manhã. E por outro lado, o perfil de 9 da noite, ainda não houve o desenvolvimento pleno da camada limite estável, que a camada limite, a região próxima à superfície, tem que perder calor
para que forme aquele perfil de temperatura estável bem definido. Então, devido a essa convenção de fazer sempre as radiosondagens às 0 e 12 hora média de Greenwich, isso é no mundo inteiro, né? Vai ser difícil aqui no Brasil você ter, a menos que você tenha um equipamento autônomo e não dependa da rede de radiosondagem nacional. Né? Mas enfim, vamos considerar aqui que nós temos esse perfil de temperatura. Né? Então, o que ele vai citar aqui. Em atmosferas reais, o perfil de sondagem pode não ser tão suave, né? Com um comportamento assim, aproximadamente de uma função exponencial relativamente suave, como a gente viu na sessão anterior, e foi idealizado, né? Que ele está falando é esse perfil de temperatura aqui que a gente viu que forma ao longo da madrugada que nós aproximamos por uma função exponencial, né? Aquele delta teta, né? Então, não é de se esperar que a gente tenha regularmente aquele perfil, porque os processos são bem mais complexos na atmosfera real, né? Então ele está dizendo aqui que o método que vai ser apresentado abaixo, ele funciona para perfis com formato arbitrário, né? O perfil de temperatura potencial, formato arbitrário. Não é necessário que ele tenha esse comportamento exponencial, mas ele vai fazer aqui o exemplo usando aproximadamente esse comportamento exponencial. Então ele diz, a forma mais simples da gente fazer isso é uma solução gráfica, né? Então ele diz, primeiro, plotar a sondagem, né, da madrugada, né, do final da madrugada, logo antes do início da manhã, né, que é θ versus Z. Então é isso que está aqui, é o perfil θ, Z, plotar esse gráfico. Né? Aí, posteriormente, determinar o aquecimento cumulativo durante o dia, Q subscrito a K, e nesse caso aqui é cinemático, tá? É o valor do aquecimento cumulativo cinemático, que ocorre entre o nascer do Sol e algum instante de interesse T1. Né? E vamos fazer isso usando aquela equação 18.2b, que aproxima o aquecimento, né, cumulativo por aquela função, a integral daquela função senoidal. Né? Então, a função senoidal ela vai representar o fluxo, né? E aí nós vamos integrá-la e aí esse será o aquecimento cumulativo. Né? Então, aqui nessa figura, eu teria, né, o perfil da madrugada, né? E aqui ele vai representar para diferentes posições, como nós vamos ver a seguir, em instantes diferentes, instante T1, um instante T2, o valor da temperatura potencial, né? Média da camada de mistura, que é constante. Então ele está supondo que ela é constante. Então, como é que ele chega? Então ele diz isso aqui, que seria um instante de interesse T1, outro instante de interesse T2. Né? Então, como é que isso está dentro do método, essa estimativa? Vamos prosseguir. Então ele diz aqui, esse calor cumulativo, QAK, é ele que aquece o ar na camada limite atmosférica. Então ele diz, portanto, a área sob a curva de sondagem, ela vai ser igual ao calor acumulado, e que também tem unidades de Kelvin vezes metro. Então, lembrando, QAK, o aquecimento cumulativo cinemático, ele tem
unidades de Kelvin vezes metro. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essa aqui é a sondagem inicial. Então, partindo da hipótese que a temperatura potencial na camada de mistura é constante, é uma simplificação, ele não está considerando, por exemplo, o gradiente aqui na superfície, está considerando que é constante, desde a superfície até atingir a temperatura que está aqui. Então, né, vamos supor, nós vimos anteriormente que a camada de mistura ela vai se formando de baixo para cima, né? Que a turbulência vai propagando para cima e vai homogeneizando as propriedades à medida que os vórtices vão se propagando para cima. Então, ela vai sendo formada de baixo para cima. Então, ele está supondo aqui o seguinte: em um certo instante T1, a temperatura potencial homogeneizada é essa aqui. Então, ele alcançou esse perfil, alcançou a sondagem que era aqui, ainda não foi afetado pela turbulência. Então, a hipótese dele é o seguinte: acima desse nível aqui, não há qualquer alteração, ele permanece o mesmo perfil de temperatura que tinha no início da madrugada. Vamos supor que isso aqui é 10 horas da manhã. Está dizendo que aqui não houve nenhum efeito de mudança. É uma hipótese simplificadora. E que abaixo tem uma temperatura potencial constante. Então, ó, se a gente pegar isso aqui são valores de θ que estão variando com z. Né? Então, se eu pegar a integral, né, dessa curva aqui, de θ em z, né, então eu pego aqui, ó, eu vou pegar essa área, tá, dessa curva aqui, e quais unidades eu vou ter aqui para correspondentes à integral dessa curva aqui. Eu estou integrando essa curva em z. Tá? Então vai ser um produto de θ com z. E dá o quê? θ é Kelvin e z é metro. Então a unidade que corresponde a essa área aqui, a integral dessa área aqui, as unidades são Kelvin vezes metro, que são as mesmas unidades do calor cumulativo. Então é isso que ele está dizendo. O calor cumulativo que foi recebido desde o nascer do Sol aqui até esse instante T1, aqueceu essa parte inferior da camada limite e produziu esse perfil de temperatura. Então ele está dizendo, a área sob essa curva, desde o nascer do Sol até um instante de interesse, corresponde a um aquecimento cumulativo expresso em unidades cinemáticas. Aí é Kelvin vezes metro. Então, ele diz, plotar uma linha vertical com valor θ constante entre o solo e a sondagem, de modo que a área achurada aqui na figura, sob a curva, vai corresponder ao calor cumulativo. Então é isso, a solução é gráfica dessa forma. Primeiro eu calculo o valor desse aquecimento cumulativo, e depois eu venho e por tentativas eu vou colocando aqui o perfil de θ e calculando essas áreas aqui, até que em uma certa posição para esse valor de θ aqui, essa área corresponde ao calor cumulativo, o aquecimento cumulativo. Né? Então é uma solução gráfica. Né? Então ele diz, essa linha vertical ela vai dar a temperatura potencial da camada de mistura, que ele está chamando de θml no instante T1, que é esse aqui. Ó. Então o aquecimento cumulativo que teve desde o nascer do Sol até esse instante T1 é essa área aqui. Né? A altura onde a linha vertical ela tem interseção com a sondagem da madrugada, vai definir a altura da camada de mistura Z1. Então ele está dizendo o seguinte, é esse θ aqui que eu encontrei
igualando essa área aqui ao aquecimento cumulativo. Onde cruza aqui é a altura da camada de mistura nesse instante T1. Então, um instante T2 depois, eu tenho que calcular qual é o aquecimento cumulativo que teve desde o nascer do Sol até esse instante T2 e definir uma posição aqui para o valor de θ, cuja área, toda a área seria isso aqui, é igual ao aquecimento cumulativo que teve desde esse instante até esse aqui. Nesse caso, onde tem a interseção com a sondagem, então aqui seria a altura da camada de mistura no instante T2, aqui seria a altura da camada de mistura no instante T1. Aqui do lado ele coloca qual seria o perfil de temperatura. No instante T1 seria essa linha mais grossa aqui, ó. O perfil constante, θ constante de camada de mistura, e a parte acima do Z1. No instante T2 seria isso aqui, ó. A temperatura potencial constante e aqui acima da camada de mistura. À medida que o aquecimento cumulativo aumenta no tempo durante o dia, aí ele está falando aqui da área A2, que é essa área, toda essa área cinza aqui, né? A camada de mistura se torna mais quente e mais profunda, então ela está subindo, né? Tá aumentando o valor de θ e ela está se elevando, né? Então, os perfis de temperatura potencial resultantes durante o dia são mostrados na figura 16b, né? Então, são esses dois aqui. Esse é no instante T1, perfil de temperatura, e seria no instante T2 esse aqui. Esse método, para se obter o crescimento da camada de mistura, é chamado método, esse encroachment, é o método da extensão de limite, ou ele chama de expansão de limite, né? Alguma coisa assim. Encroachment quer dizer que ele está expandindo o limite de uma determinada área, ou o método termodinâmico, né? Que é mais simples da gente fazer referência. E ele diz, explica grosseiramente 90% do crescimento típico da camada de mistura em dias ensolarados e com ventos menores que 10 metros por segundo, ou seja, vento fraco. Então ele está dizendo que a forçante térmica é que seria a mais importante, né? Lógico que ele está falando aqui, a solução gráfica é mais simples, né? Mas poderia ser feito, se tiver um bom detalhamento aqui do perfil de temperatura, isso pode ser feito numericamente de uma forma relativamente simples, né? Então, ele apresenta esse método aqui como uma boa estimativa da evolução temporal da camada de mistura. E esse é um problema, como eu já citei anteriormente, que todo mundo que lida com essa parte de dispersão vai enfrentar algum dia esse problema, que tem que definir a altura da camada de mistura ou a altura da camada limite para que a gente possa fazer a simulação de dispersão. Por quê? Porque o domínio computacional, onde a gente resolve as equações, ele depende, né? O domínio computacional é definido, o topo dele, como o topo da camada limite ou o topo da camada de mistura. E esse é que é o problema. E nós teríamos, idealmente, a gente faz uma radiosondagem e obtém esse perfil. Só que é uma coisa, como já foi citado, é caro, é complicado, tem que ter uma infraestrutura significativa. Então, esses métodos eles foram definidos ou propostos com a ideia de você fazer as estimativas do comportamento na região acima da superfície só a partir de dados de superfície, né?
Então, nós podemos, por exemplo, estimar o fluxo de calor a partir de informações de superfície apenas, né? E observações de cobertura de nuvem, que pode ser feita a partir da superfície. E, então, o que a gente precisa é uma radiosondagem inicial, que pode usar alguma estação de referência, e em muitas aplicações o que faz é a gente pega e usa um modelo numérico, mas o modelo numérico então ele vai poder nos dar em cada instante. Mas vamos supor que eventualmente você não tenha o perfil da camada limite, então você vai ter que fazer a estimativa da superfície. Então, a ideia seria assim, se você tiver o perfil, né, souber a hora do nascer do sol e você tiver aproximadamente o perfil às 9 horas, mas se você tem o perfil às 9 da manhã, você pode estimar, ao invés de você usar o teu instante de referência aqui, o nascer do sol, você usa o teu perfil inicial de 9 horas e vê quanto teve de aquecimento desde a hora da radiosondagem até aquele instante. Aí você vai ter uma aproximação do comportamento da camada de mistura. Mas tem que também atentar para essa restrição aqui. Isso só vai valer para essas condições em que a forçante térmica é predominante. Então, está falando de forte radiação solar incidindo sobre a superfície e ventos fracos, né? Então, esse é o chamado método termodinâmico, que, de acordo com o autor, ele é uma aproximação bastante razoável do comportamento da camada de mistura. Então, nós vamos prosseguir agora falando de entranhamento, né? Então, como foi mencionado anteriormente, a camada de mistura ela vai crescer, né, a partir de ar não turbulento que é entranhado, né, ou passa, existe o transporte, né, de ar não turbulento da atmosfera livre para dentro da camada de mistura. E é isso que faz ela subir, né? Então aqui ele vai mostrar um outro modelo de evolução da camada limite, né, em que ele vai olhar por cima, né, a região da zona de entranhamento. E aí isso vai ser idealizado, como eles chamam aqui, um modelo de fatia. SLAB é algo como fatia, né, que é mostrado nessa figura 1817A, que é isso aqui, ó. Esse modelo é muito simplificado. O que ele está mostrando? Então, ele coloca aqui, ó, essa linha tracejada. Então, novamente, aqui eixo da temperatura potencial θ e eixo de Z. Então, ele está colocando um perfil um pouco mais realístico, né, do comportamento da temperatura potencial, com o gradiente acentuado aqui, a camada de mistura, lógico. Aqui a região de temperatura θ praticamente constante, e depois aqui a inversão que caracteriza a zona de entranhamento. Ele está substituindo por um perfil mais simplificado, que é esse aqui, ó. Θ constante, e aqui tem esse salto aqui, e aqui vem a região, a zona de entranhamento. Na realidade não é uma faixa, mas é um nível. Então, nesse nível ZI, a temperatura pula, né? Varia, é uma função degrau. Ela vem do θ da camada de mistura para um valor maior, que é o valor da temperatura potencial acima da zona de entranhamento, ou seja, aqui já é a atmosfera livre, e depois vem o perfil de temperatura estável da atmosfera livre, né? Então essa região aqui é a região desse salto, né, que ele está mostrando aqui. A diferença de temperatura aqui é Δθ, e sempre a gente está considerando aqui a hipótese que a temperatura potencial na atmosfera livre é maior que a temperatura potencial da camada de mistura, e nesse caso é constante. Então isso aqui é que é a slab, a camada,
com temperatura potencial constante. Então, esse modelo, né, de fatia é uma temperatura potencial constante na camada de mistura e um salto de temperatura potencial delta-θ na zona de entranhamento. Então ele diz, o ar que é entranhado a partir da atmosfera livre, ele tem uma temperatura potencial maior do que o ar da camada de mistura, como a gente viu. Em razão desse ar estar sendo entranhado para baixo, né? Então ele vai corresponder a um fluxo de calor negativo no topo da camada de mistura. Então o que acontece? Eu estou tendo o ar mais quente está em cima, o ar mais frio está embaixo. Então o que está acontecendo? O calor ele está fluindo, né? O fluxo de calor é da parte de cima para a parte de baixo, porque a temperatura, já que esse ar ele está descendo e trazendo energia térmica com ele, que é calor, pelo processo de mistura turbulenta que está tendo na zona de entranhamento, né? Então, calor está sendo transportado da atmosfera livre para a camada de mistura. Então, eu tenho um fluxo de calor negativo, tá? De cima para baixo, porque a nossa convenção é, se é para baixo, o fluxo, o sinal é negativo, né? Então, tem um fluxo de calor negativo, FH, e aqui o ZI é para indicar que é no topo da camada de mistura, né? E o perfil de fluxo de calor é frequentemente linear com a altitude, com o valor mais negativo marcando ou identificando o topo da camada de mistura. Então, a gente sabe que o fluxo de calor na superfície é positivo, que é de baixo para cima, e ele vai chegar a ser negativo aqui no topo, como a gente viu. Então, de observações, né, de experimentos, estima-se que esse perfil aqui de fluxo de calor é aproximadamente linear. Quando esse perfil aqui é linear, teoricamente, uma situação ideal, o perfil de temperatura potencial é constante. Isso pode ser demonstrado, tá, analiticamente. Mas de observações, esse perfil aqui pode ser aproximado razoavelmente por uma função linear. Então a gente teria isso aqui, o FH, o fluxo de calor na superfície, ó, subscrito S aqui, é positivo, aqui é negativo, e onde é o valor, menor valor, que é o mais negativo, ele marca aqui o topo da camada de mistura, que seria o ZI, né? A taxa de entranhamento de ar da atmosfera livre para a camada de mistura é chamada velocidade de entranhamento, que é W subscrito E, e ela nunca pode ser negativa. Então por quê? Porque a camada de mistura ela só sobe, ela não desce. Lembrando que foi falado anteriormente. Começa a formar a camada de mistura ao longo do dia, ela vai subindo, 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 subindo. Quando corta a radiação aqui, ela não desce. O que acontece? Forma-se uma outra camada estável aqui embaixo e fica em cima dela a camada residual. No dia seguinte, com o nascer do Sol novamente, forma uma nova camada de mistura. Eventualmente, o que pode acontecer ao longo do tempo, como a gente viu, por exemplo, no verão, ela vai ficando a cada dia, vai acumulando calor e ela vai ficando cada vez maior, mais elevada. E quando acaba isso, quando entra o sistema sinótico e toma conta daquilo, a dinâmica sinótica vem e reinicia todo o ciclo, né? Então, por isso que essa velocidade de entranhamento da WE é sempre positiva, nunca pode ser negativa. Por quê? Porque a camada de mistura ela só sobe, ela nunca desce. O máximo que pode acontecer é ela ficar... chega um ponto em que ela atingiu o máximo ao longo do dia e dali ela não vai subir mais. Aí vai ser zero, mas nunca pode ser negativo, né? Porque o entranhamento é só de ar da atmosfera livre para baixo, então ela só pode subir, né? A velocidade de entranhamento é o volume de ar que é
transportado pelo entranhamento por unidade horizontal de área por unidade de tempo. Em outras palavras, é um fluxo de volume. Nesse caso, é um fluxo de volume dinâmico, né? Que tem as mesmas unidades de velocidade, metros por segundo. Por quê? O que é fluxo de volume? Fluxo de volume é volume por unidade de área por unidade de tempo. Então, eu vou ter metro cúbico dividido por metro quadrado, que multiplica segundo. Então, eu vou cortar metro cúbico com metro quadrado, eu vou ficar com metro por segundo. Então, o fluxo de volume tem unidades de velocidade. Então, o volume de ar que está sendo entranhado por unidade de tempo no topo da camada de mistura, esse volume é que faz ela subir, né? Quando eu expresso isso por unidade de área, por unidade de tempo, eu tenho unidades de volume, por isso, unidade de velocidade. Por isso que é chamada velocidade de entranhamento. Então, a taxa de crescimento da camada de mistura durante um período de tempo bom, lembrando, forçante sinótica não é significativa do ponto de vista de sistemas muito ativos, né? Então vai ser isso aqui. Delta ZI, delta T. Então, ZI é o que? A altura da camada, né? E eu estou querendo estimar o que? A velocidade com que essa altura ZI varia. Então, seria a taxa de variação de ZI no referencial lagrangiano, acompanhando ela, seria DZI dt. Então, no caso aqui, é como se fosse a coordenada Z, né? Então, DZI dt vai ser função apenas do tempo, está se considerando. Então, a derivada total vai ser uma expressão de velocidade, que ele está aproximando por uma diferença finita, delta ZI, delta T. Então, é DZI dt, quando considera variações infinitesimais. Ele está aproximando por uma diferença finita, delta ZI, delta T, dividido por delta T, vai ser igual ao WE, que é essa velocidade de treinamento. Então, unidades aqui, ó. ZI é o que? A altura, é metro, e tempo, segundo. Então, a velocidade de entranhamento tem unidade de metro por segundo, delta ZI, delta T, também unidade de metro por segundo. E ele põe uma segunda contribuição aqui para a variação da altura da camada de mistura, que é esse WS. Então, o que é o WS? É a velocidade, a escala de velocidade vertical. A velocidade vertical na escala sinótica, e é negativa para a subsidência, que é típico durante o tempo bom. Então, nós vimos anteriormente que na escala sinótica, regiões de tempo bom, prevalece centros de alta pressão na superfície, e sendo alta pressão na superfície, eu tenho divergência, campo de divergência de velocidade. Então, o que eu vou ter? Por continuidade, eu tenho subsidência. Aí a gente viu que nessas situações, a tendência é abaixar o topo da camada limite. Então, eu tenho dois processos que são competitivos aqui. Eu vou ter um processo que é a velocidade de entranhamento elevando a camada de mistura, e a velocidade vertical na camada, no topo da camada limite, para baixo. Então, subsidência. Então, o WE é positivo, e tipicamente o WS, em situações de subsidência, que ele está falando que é tempo bom, o valor é negativo, né? Lembrando que esse valor aqui, na escala sinótica, é na ordem de centímetros por segundo, né? A ordem é de centímetros por segundo, né? Então, é necessário, por algum outro método, né, da análise de cartas, mapas meteorológicos de maior escala, estimar o valor dessa velocidade vertical, né, de subsidência. O fluxo de calor cinemático no topo da camada de mistura, né? Então agora ele vai fazer assim, bom, então agora
nós temos uma expressão aqui para a taxa de variação de ZI. Então, a ideia é o quê? É fazer a previsão da evolução da altura da camada de mistura. Né? Então, agora, nós temos que estimar esses valores aqui. Então, o que ele vai fazer? O fluxo de calor cinemático no topo da camada de mistura é dado por essa expressão aqui. Fluxo de calor no topo da camada de mistura é menos WE que multiplica Δθ, né? Que tem unidades de metro por segundo que multiplica Kelvin. Tá? O menos aqui é porque o fluxo é para baixo. O WE ele vai ser sempre positivo. Δθ sempre será positivo, é esse menos esse. Então tem que colocar o fluxo, o menos, sinal menos, para indicar que é para baixo. Né? Então, o sinal, né, e a magnitude do salto, né, ou da variação de temperatura é definida por Δθ, vai ser o θ logo acima de ZI menos θ logo abaixo de ZI. Então, esse seria o θ logo acima de ZI, e esse é o θ logo abaixo de ZI. Né? Então, aqui ele está usando aquela hipótese que o fluxo, né, é proporcional ao gradiente. Né? E a constante de proporcionalidade que ele está usando aqui, né? Então, no caso aqui, o fluxo é proporcional ao gradiente, ou a diferença de temperatura, e essa constante de proporcionalidade aqui no caso seria, ou o coeficiente de proporcionalidade, é a velocidade de entranhamento. Né? Então é uma parametrização que ele está utilizando para isso. Por quê? A gente sabe que fluxo cinemático ele tem unidade de velocidade vezes temperatura. Então aqui é a temperatura, unidade de temperatura, aqui unidade de velocidade. Então, quanto maior o entranhamento ao longo de inversões de temperatura mais intensas, vai causar uma magnitude de fluxo de calor maior. Ou seja, o que ele está dizendo? Quanto maior o entranhamento, ou seja, mais intenso, maior o valor de WE. E quanto maior a variação de temperatura, esse produto será maior e maior será o fluxo de calor. Relações semelhantes que descrevem os fluxos de umidade, poluentes e quantidade de movimento por entranhamento, né, podem ser expressas também como função das variações, os saltos de umidade, no caso para estimar o fluxo de umidade, concentração de poluente para estimar o fluxo de massa do poluente e de velocidade do vento para estimar o fluxo de quantidade de movimento. Né? Então, expressões semelhantes a essas aqui podem ser utilizadas. Né? Para a temperatura, então, o salto é definido como o valor, como a gente fez para a temperatura, essa diferença, Δθ, então, por exemplo, seria ΔR para a umidade, vai ser o valor de R, a razão de mistura, imediatamente acima de ZI, menos o valor da razão de mistura imediatamente abaixo de ZI. Mesma coisa para a velocidade do vento ou concentração de poluente. Né? Nessas parametrizações, então, a velocidade de entranhamento teria o mesmo valor para todas as variáveis. Ou seja, se eu for fazer aqui um fluxo de umidade, eu vou pegar aqui o gradiente, a variação de R, melhor dizendo, ΔR, e multiplicar também por WE. Né? Aqui, no entanto, o ΔR seria ao contrário. Por quê? Porque o ar acima da atmosfera livre é mais seco do que o ar abaixo da zona de entranhamento, do ZI. Então, o sinal de ΔR aqui, ele seria um sinal, o de cima menos de baixo vai ser negativo. Tá?
E aí o fluxo de umidade é de cima para baixo. É, de baixo para cima, ele é positivo. Por exemplo, né? Durante a convecção livre, ou seja, quando os ventos são fracos e a convecção térmica é forte, então usa-se essa expressão convecção livre quando o fluxo de calor é muito intenso e a velocidade do vento é muito fraca. É uma condição de instabilidade extrema, né? Então, vocês imaginem lá no número de Richardson, né, em que você tem em cima a parte da estabilidade termodinâmica. Então, com um fluxo de calor muito acentuado, eu vou ter grande instabilidade. Então, o numerador vai ser bem negativo. E o gradiente, se os ventos forem fracos, eu vou ter o gradiente, ou o cisalhamento do vento, melhor dizendo, vai ser pequeno. Então, eu vou ter um numerador muito negativo e embaixo próximo de zero. Então o número de Richardson vai ser muito negativo e isso vai implicar o quê? Em grande instabilidade dinâmica, né? Então essas situações são extremas de muita turbulência pela forçante térmica. Então isso é classificado como convecção livre. Depois a gente vai ver que tem uma forma da gente mais ou menos quantificar isso. Tá? O que é grande e o que é pequeno. Né? Então ele diz: o fluxo de calor cinemático entranhado, do entranhamento, é aproximadamente 20% do fluxo de calor na superfície, que nós já vimos essa relação anteriormente. Então ele está estimando aqui o fluxo de calor na zona de entranhamento, lá no topo da camada de mistura, vai ser aproximadamente menos A, que é um valor igual a 0,2, que é chamada razão de Bohr, que multiplica o fluxo de calor na superfície. Tá? Então, isso daqui é um valor positivo, A é uma constante positiva, 0,2, e o menos é para indicar que o fluxo é para baixo. Né? Então, o FH, subscrito SFC, é o fluxo cinemático de calor na superfície. Essa razão especial que ele diz, né, 0,2, funciona apenas para calor, não se aplica a outras variáveis. Então, nós vimos que a estimativa do fluxo por entranhamento para umidade, poluente, quantidade de movimento e calor, no topo da camada de mistura, ali na zona de entranhamento, a gente pode usar o WE para todas as variáveis. Mas para estimar o fluxo de calor no topo da camada de mistura, a partir da superfície, só funciona para calor. Essa é a razão de Bohr. A gente não pode estimar o fluxo, por exemplo, de umidade por entranhamento lá no topo a partir do valor da superfície, usando a razão de Bohr. Não funciona. Só funciona para calor. Tá? Então, isso aqui vai se aplicar para essas situações de convecção livre. Vento fraco, fluxo de calor intenso na superfície. Aí agora ele vai falar, ó, durante condições em que o vento seja mais forte, o A pode ser maior que 0,2. Aí já estamos saindo da situação de convecção livre e está colocando uma forçante mecânica mais significativa. Né? Então, para dizer, esse comportamento é para esse valor 0,2 para vento fraco. Aqui, vento mais forte, tem a forçante mecânica. Aí esse valor pode ser maior que 0,2. Ele cita aqui que nós já usamos essa equação, né, no capítulo de calor, né, no capítulo 3, para obter a divergência de fluxo de calor. Né, que é um termo quando a gente está fazendo, no caso lá, o balanço de calor, considerando o referencial euleriano. É que nós estimamos, né,
se ia ter mais aquecimento, menos aquecimento, pela diferença de valores de fluxo de calor no topo e na base. Bom, combinando as duas equações acima, essa aqui com essa aqui, né, nós vamos ter uma aproximação para a velocidade de entranhamento durante a convecção livre. Então, o WE. Então, se nós pegarmos aqui, ó, o FHZI é esse aqui. Pego essa expressão e coloco aqui. Então, eu vou ter uma estimativa do WE, que vai ser A que multiplica o fluxo de calor na superfície dividido por Δθ. Só vale para convecção livre. É esse valor aqui. E aqui ó, ficou positivo porque eu tenho um menos aqui e um menos aqui que vão se cancelar e eu vou ficar com essa expressão aqui. Então, novamente, é uma técnica, né, em que, utilizando parametrizações, está se estimando o comportamento de da velocidade, do comportamento no topo da camada de mistura, que pode estar a 1 km, 2 km, a partir de informações da superfície, e esse Δθ, como é que pode estimar? A partir, por exemplo, de uma radiosondagem que tenha sido feita, por exemplo, no início da madrugada. Então, essa seria a melhor estimativa que eu teria dessa variação Δθ. Então, aí a hipótese simplificadora é que esse Δθ ele não vai ser modificado significativamente ao longo do tempo. É um outro método, né? O que, na realidade, contradiz o método anterior, porque ó, se vocês olharem o método anterior, o que acontece? À medida que a camada de mistura vai subindo, né, o Δθ é a diferença entre o θ abaixo e o θ acima. Então, se está aqui, por exemplo, a camada de mistura, esse é o θ abaixo e o θ acima. Algum tempo depois, o θ abaixo é esse aqui e o θ acima é esse aqui. O Δθ varia. Era maior aqui, agora é menor. Então, a hipótese aqui é que a gente tem que considerar que, em primeira aproximação, que o Δθ não pode variar. Então, a validade dessa equação ela é relativamente curta. Por quê? Porque a gente vê que o Δθ ao longo do tempo vai variar. Então, eu teria que aplicar essa equação só por um intervalo de tempo relativamente curto. Eu não posso supor que vai valer, por exemplo, a tarde inteira. Não. Continuando. Né? Então, essa combinação dessa equação, né, com essa equação aqui, então ó, o WE eu vou obter a partir da equação que nós vimos há pouco, que depende do fluxo de calor e Δθ. O WS vamos obter a partir de informações da escala sinótica. Aí eu poderia fazer a previsão da variação da altura da camada de mistura. Né? Isso é o chamado método da razão de fluxo. Né? A partir dessas equações, nós vamos ver que inversões mais fortes vão causar uma velocidade de entranhamento mais baixa no topo da camada de mistura. Enquanto maiores fluxos de calor, por exemplo, dias em que eu tenha muita radiação solar incidindo na superfície, vão causar um crescimento mais rápido. Então, olha aqui, quanto maior for o Δθ, maior, ou seja, a inversão for mais intensa, o WE vai ser menor. Por quê? Porque um Δθ maior é mais estabilidade, é dificuldade para haver troca de calor. A estabilidade ela se opõe à mistura. Então, quanto maior a Δθ, menor a velocidade de entranhamento. E, por outro lado, quanto maior o fluxo de calor, maior o WE, por quê?
que é mais instabilidade, quanto mais aquecimento tem na superfície, e mais intensa é a turbulência. Então, a tendência vai ser aumentar a velocidade de entranhamento, vai produzir mais turbulência que vai afetar a parte, vai se propagar e vai afetar a parte superior da camada de mistura, né? Então, são fatores que eles se opõem aqui. A estabilidade no topo, ela faz com que o WO seja menor, quanto maior for delta θ, e quanto maior for o fluxo de calor, mais rápido ela sobe. Então, o resultado, a resultante dessas duas influências é que vai definir a velocidade do fluxo de calor. Então, isso aqui eu detalhei aqui nessa observação, né? Então, quanto maior o gradiente de temperatura potencial, maior a estabilidade, menor a velocidade de entranhamento. Então, esse Δθ aqui. Quanto maior o fluxo de calor na superfície, maior a turbulência no topo da camada de mistura e maior a velocidade de entranhamento. Esse método da razão de fluxo, né, e o método termodinâmico, que a gente viu anteriormente, de forma geral, dão resultados equivalentes para o crescimento da camada de mistura durante convecção livre. Então, ele quer dizer, os resultados, se eu usar um método ou outro, vou obter resultados semelhantes. Agora, ele vai considerar, e é só informativo, porque nós vamos estudar só condições de tempo bom. Aí ele está falando aqui, não, próximo a trovoadas, então isso é condições de tempestade ou frente, o topo da camada limite atmosférica fica próximo à tropopausa. Aí está dizendo, por quê? Massas de ar, elas podem, uma frente, ela pode se propagar, em geral vai até próximo à tropopausa. Então, o que acontece? O topo da camada limite, ela sobe, né? E também numa trovoada ou uma tempestade que tem muita instabilidade, o ar tende a subir, como a gente viu, né? Então, aqui, definir o ZI para tempo, mau tempo, como ele diz, é possível, mas é muito difícil, como se tem. Ele dá alguns métodos aqui, mas é muito difícil e em aplicações práticas não se faz isso, né? Consideram, eu tenho um modelo aqui que é para condições de tempestade. Para dispersão de poluentes, que é o nosso enfoque aqui, não tem isso. Sempre vai considerar que são condições de forçante sinótica não significativa. Então, mesmo que esteja sob a atuação de um sistema sinótico ativo, os modelos vão considerar que o sistema sinótico não é tão ativo assim. É porque é muito complicado você definir. Nós vimos ali a dinâmica de grande escala, levanta a camada limite na região à frente de uma frente fria, né? Ou sobre uma frente quente, ela vai subir também na massa de ar mais frio. É muito complicado você definir, aí deixa de ser a camada limite, passa a ser a camada limite só da região do ar mais frio. É muito complicado. Então, o que acontece? Na hora de simular, ele vai considerar, mesmo que tenha um sistema sinótico atuando ali, vai se considerar como se fosse bom tempo. Ou seja, que a forçante de microescala é que vai prevalecer e vai definir o comportamento dos perfis de propriedade. Nós vamos agora, na página 699, nós vamos começar a falar sobre quantidade de movimento. E aí, no caso, a gente vai analisar os perfis de vento na camada limite atmosférica. Então, seguindo o texto. Então, para qualquer condição meteorológica, né, e existe um vento de equilíbrio teórico chamado vento geostrófico, que nós já vimos, né, na disciplina de fundamentos, né, que é o vento que é um vento teórico que representa, que está associado ao balanço entre a força de Coriolis e
fonte de gradiente de pressão. Isso a gente pode em qualquer situação meteorológica. Então ele cita aqui, para condições estacionárias, na camada limite atmosférica, em geral, a velocidade do vento é menor que o vento geostrófico, é subgeostrófica, devido aos efeitos de atrito e arrasto causado pela turbulência. E esse efeito é o arrasto do ar sobre a superfície, é influenciado por ela, e aí esse atrito ele reduz a velocidade do vento. Então, nós já vimos perfis anteriormente da velocidade do vento. Então ele diz, a turbulência continua, de forma contínua, ela vai misturar esse ar de mais lento, próximo à superfície, com o ar mais rápido no resto da camada limite atmosférica, fazendo com que toda a camada limite atmosférica ela seja afetada por esse arrasto causado pelo atrito na superfície, e toda a camada limite vai tender a ter o vento mais lento que o vento geostrófico, ou seja subgeostrófico. Então, o vento geostrófico é na região da atmosfera livre, e o que acontece é que, como eu tenho atrito aqui na superfície, o que acontece é que vai haver a redução da velocidade do vento até zero, que é a nossa condição de não deslizamento. Então, essa velocidade zero aqui, a turbulência, ou seja, há uma desaceleração no vento à medida que se aproxima da superfície. A turbulência ela faz com que esse ar mais lento se misture com o ar que é mais rápido que está em cima, e o efeito que vai ter resultante disso é que há uma desaceleração do vento na região onde tem a ação da turbulência, que é a camada limite atmosférica. Então ele diz, esse vento, a média desse vento, considerando o estado estacionário na camada limite atmosférica, ele chama aqui de M subscrito BL, que é de boundary layer. Então ele diz aqui que pode-se fazer uma estimativa desse vento médio, que quantitativa, nós vimos isso na disciplina de fundamentos, mas não fizemos a avaliação quantitativa, só fizemos qualitativa, que é o quê? Aquele efeito que faz com que o vento próximo à superfície, a direção do vento não é ao longo das isóbaras, como seria um vento gradiente, se eu tivesse com curvatura, mas no sentido da baixa pressão. Aqui no livro do Stuhl, ele descreve métodos para a gente estimar quantitativamente. Nós não precisamos fazer isso. Então, mas é possível fazer essa estimativa. Os ventos na camada limite atmosférica são próximos a esse vento teórico, M subscrito BL, para uma grande região na camada limite atmosférica, ou seja, no meio ali da região de homogeneidade, essa avaliação teórica ela fica próxima ao que é observado na camada limite atmosférica. Agora, mais próximo à superfície, naquela camada superficial, que é cerca dos 10% inferiores da camada limite atmosférica, os ventos ainda são mais lentos ainda, a velocidade do escoamento é mais baixa ainda. Os perfis de vento na camada superficial são definidos ou estimados empiricamente, e observações e conceitos teóricos que foram sustentados por observações mostram que esses perfis são chamados de perfis similares. Isso é uma teoria chamada teoria da similaridade, que ela permite que a gente faça estimativas do comportamento do vento na vertical, que nós vamos ver depois. Então,
Esses perfis, eles são similares quando eles são normalizados. Então, quando nós vamos ver isso, a normalização da velocidade do vento por determinadas escalas faz com que esses perfis todos eles sejam semelhantes ou similares. E é essa a base da teoria da similaridade. Então, evolução de um perfil de vento. Então, sobre uma região continental em tempo bom, os ventos eles sofrem uma variação, um ciclo diurno, como a gente já viu anteriormente. Por exemplo, então ele diz, algumas horas logo após o pôr do sol, então ele está usando o nascer do sol, melhor dizendo, por exemplo, 9 da manhã, na hora local, frequentemente tem uma camada de mistura rasa, que nós já vimos, né, na parte de temperatura, que ela vai ter, no caso aqui, no exemplo, cerca de 300 metros de altura, né? Dentro dessa camada de mistura lenta, os ventos da camada limite atmosférica são uniformes com a altura, exceto próximo à superfície, onde o vento aproxima de zero. Então, aqui ele está dizendo aqui, ele está mostrando o perfil de vento às 9 da manhã, aqui essa linha aqui, ó, essa cinza clara, ó, aqui. Então ele está dizendo aqui, por uma altura aproximada de 300 metros tem a camada de mistura. Já vimos que na camada de mistura a propriedade temperatura é quase uniforme, e ele está dizendo aqui que o efeito da turbulência fez essa homogeneização também nas velocidades, né? E só na região aqui da camada limite superficial, é essa partezinha de baixo aqui. Vou botar na figura aqui. Essa parte, ó, aqui da camada superficial, é que os ventos eles vêm de zero, da condição de contorno que a gente usa aqui de não deslizamento, e variam, aumentam, e aqui ele é praticamente uniforme, pelo menos conceitualmente, nesse modelo. Prosseguindo. À medida que o dia vai avançando, né, a camada de mistura ela vai ficando mais espessa, ela vai aprofundando, né, de modo que às 3 da tarde nós temos uma grande camada, né, uma camada profunda de ventos subgeostróficos que preenchem grande parte da camada limite atmosférica. Os ventos permanecem como moderados próximo à superfície, e à medida que a turbulência mistura os ventos mais fortes de cima com os mais lentos embaixo. Então ele fica moderado na maior parte da camada limite. Após o pôr do sol, a intensidade da turbulência normalmente vai diminuir, porque no caso aqui estou cortando a forçante térmica, né? Por causa do fluxo de calor que é cortado na superfície. A parte referente à radiação de onda curta, né? E o que permite o arrasto da superfície reduza os ventos na região mais próxima da superfície, né? No entanto, na falta de turbulência, ou na redução da turbulência, o ar no meio da camada de mistura ele não vai mais ser afetado por esse arrasto que estava sendo propagado de baixo para cima, o efeito de arrasto pela turbulência. E aí, novamente, o que vai acontecer? Os ventos vão tender a acelerar. Então, indo lá na figura, é isso aqui. Nós estávamos aqui às 9 da manhã. Aí ele diz, às 3 da tarde, ó, a camada de mistura está profunda, e o que aconteceu? Esse ar que aqui, ó, às 9 da manhã era mais rápido, aqui, então aqui M é a velocidade do vento, Z é a altura, G ó, é a velocidade do vento geostrófico. Então o que aconteceu? Esse ar mais rápido, a turbulência misturou com o ar mais lento aqui de baixo. Então o perfil de velocidade ele ficou moderado aqui, porque reduziu embaixo, em cima, e acelerou embaixo. Então ele ficou dessa forma aqui. Então ele está falando às 3 da manhã.
Aí o que acontece? Às 9 da noite, por exemplo, já o Sol já se pôs, e aí não vai haver essa propagação do arrasto, esse efeito de desaceleração que está sendo propagado para cima pela turbulência. Então o que vai acontecer? Os ventos novamente voltam a acelerar na parte superior e permanecem lentos na parte inferior devido ao efeito da turbulência que tem aqui e a condição de contorno. Então, o perfil do vento evolui desse às 3 da tarde, quando tem a força antitérmica acentuada, para esse aqui. Permanece subgeostrófico. Aumenta de novo na parte de cima e reduz mais na parte de baixo. Por volta das 3 horas da manhã, então está de madrugada, né, formou a camada limite estável, né? Os ventos em algumas centenas de metros acima da superfície podem ser supergeostróficos, muito embora os ventos na superfície possam ser próximos a calmos, né? Velocidades muito baixas, né? Essa região de baixa altitude, está falando algumas centenas de metros, de ventos supergeostróficos é chamada de jato noturno, quando eles ocorrem. E não ocorre sempre, só em condições especiais, né? Esse jato pode causar o transporte rápido de poluentes na horizontal e pode também auxiliar a alimentação de tempestades, levar a umidade para intensificar a tempestade, né? Então, após o nascer do Sol, a turbulência reativa essa mistura vertical, e aí o que acontece? Esse jato, que tem uma velocidade relativamente alta, o vento está aqui embaixo, é próximo de zero, a turbulência vai misturando e isso faz a desaceleração desse jato. Então, o que ele estava dizendo aqui, então nosso perfil de vento às 9 da noite era esse aqui, tracejado. Então ele está dizendo, à medida que vai, sob certas condições, né, pode formar esse jato aqui, que a velocidade fica supergeostrófica em um determinado nível, e o perfil de vento seria esse aqui. Então, o vento continua fraco aqui por causa da condição de contorno e acelera aqui, né? E aí, ao longo da madrugada, isso pode ocorrer. Quando o Sol nasce novamente, começa a haver transporte a turbulência começa a misturar as propriedades na camada limite, e aí o vento mais fraco aqui de baixo mistura com esse vento mais rápido aqui em cima, reduz a velocidade do vento e volta aqui a esse perfil que a gente tinha inicialmente de homogeneização, né? Então, agora esse fenômeno aqui não é frequente ocorrer, é só em condições especiais. Quando ele ocorre, muitas vezes se utiliza aqui na literatura, a gente encontra isso, a região onde tem o máximo de velocidade do vento é considerado o topo da camada limite estável, né? Quando isso aqui é identificável. Então, devido a essa velocidade aqui ser maior que o vento geostrófico, o vento geostrófico está aqui e essa aqui é maior, então por isso é chamado de jato noturno. Isso só vai ocorrer no período de camada limite estável, durante a noite. Aqui ele faz uma figura, né, que ela não é muito clara para a gente entender, mas ele está fazendo aqui o seguinte, ele está pegando ao longo da evolução temporal, é mais fácil a gente entender a evolução temporal do perfil de vento pela figura anterior, dessa aqui. Essa aqui, o que ele faz é o seguinte, ele pega em um determinado instante, ele diz, considerando a velocidade que eu tinha no nível de 1000 metros às 3 da manhã, essa velocidade, por exemplo, às 3 da tarde, vai estar nesse nível aqui, né?
Então ele está dizendo aqui a velocidade era maior, aí às 3 da tarde vai estar aqui. Eu não acho essa figura simples para entender o comportamento do perfil de velocidade. Mas é isso que ele diz. Ele diz medições feitas em alturas fixas, em uma torre, e ele mostra a evolução da velocidade do vento dessa forma. O vento que tinha em 1000 metros, nesse horário, ele vai estar nesse nível aqui às 3 da tarde. Não acredito que isso simplifique o nosso entendimento. De qualquer forma, ele descreve aqui esse perfil de vento, né? Então ele diz, abaixo de 20 metros de altitude, os ventos são frequentemente mais calmos durante a noite e aumenta a velocidade durante o dia, né? Então ele está dizendo aqui, esse é o perfil de velocidade desse vento a 0 hora aqui, ele vai estar, a velocidade vai estar aqui e depois esse nível de velocidade vai descer, né? O oposto ocorre acima de 1000 metros de altitude. Na realidade, esse aqui é que é o eixo de velocidade. Então, ele pega a velocidade em 1000 metros aqui, aí ela vai estar, essa velocidade de 1000 metros vai ser no meio, vai estar agora, que era nesse horário, era nesse nível aqui, vai estar no nível mais próximo do representativo do meio da camada de mistura, depois ele sobe. Essa figura, na realidade, eu acho que ela não facilita o entendimento. Eu gosto mais daquela primeira figura lá que fica mais fácil. Então ele diz que o que acontece durante o período da madrugada, né, o que vai acontecer, o vento é mais fraco durante próxima da superfície, depois aumenta a velocidade, que é mais fácil da gente ver aqui, ó. Próximo à superfície, durante a madrugada, 3 da manhã, as velocidades são menores, aí aumenta a velocidade ao longo do dia, ó. Próximo à superfície era aqui, aumentou para cá e aumentou para cá. Então é mais fácil a gente ver nessa figura aí. E ele diz que ao contrário ocorre na parte superior da camada limite, que as velocidades eram mais altas durante a parte da manhã, durante a madrugada, e ao que ao longo do dia diminui a velocidade. Então é melhor ver essa figura, que essa daqui não acredito que ela facilite o entendimento. Prosseguindo então. Na base da camada limite atmosférica, ventos próximos à superfície, eles são definidos ou estimados, o comportamento deles, empiricamente, ou seja, a partir de observações. Então, existem fundamentos teóricos que houve observações que ocorreram observações que foram necessárias para poder quantificar essas estimativas teóricas. Então, por isso que diz que são obtidos empiricamente, tá? Então ele diz, na parte 5% inferiores aqui, da camada limite estaticamente neutra, né, é a camada superficial. Então ele vai começar falando aqui da camada limite neutra. E aqui ele está falando essa neutralidade é de estabilidade estática, neutra, né? Então, a velocidade do vento aumenta aproximadamente de acordo com a altitude, aproximadamente de acordo com uma função logarítmica, que é essa aqui nessa figura, é esse perfil aqui. Vou retornar aqui. A posição é esse aqui, ó, esse perfil, que é o perfil que normalmente se estuda na disciplina de mecânica dos fluidos. Esses efeitos de estabilidade em perfis, estabilidade termodinâmica, são normalmente estudados só em disciplinas de micrometeorologia, quando é significativo o efeito de estabilidade termodinâmica para
variar os perfis de velocidade do vento, temperatura, etc. Né? Em muitas aplicações de mecânica dos fluidos, os efeitos termodinâmicos não são levados em consideração e vai considerar, por exemplo, que temperatura é constante. Sendo a temperatura do fluido constante com a altitude, né, ou a altura, melhor dizendo, não vai ter efeito térmico, o efeito vai ser meramente mecânico, aí não vai ter essa influência da estabilidade termodinâmica. Então, esse é o perfil que a gente estuda lá na mecânica dos fluidos, que dá uma função aproximadamente logarítmica que a gente já vai ver a seguir. Né? Para a camada limite estaticamente estável, esse perfil logarítmico ele muda para uma forma aproximada ou mais linear. Né? Então, esse aqui ó, é o da camada limite estável. Então ele diz, nesse caso, os ventos mais próximos à superfície são menores do que para o perfil neutro. E os ventos na parte superior, né? Então, os ventos logo acima da camada superficial frequentemente não estão em estado estacionário e podem ter a velocidade maior do que o vento geostrófico, então essa parte aqui, ó, que a gente viu. Então, esse é o vento médio da camada de mistura, né? E ele está falando que esse eventualmente podem ficar maiores que o geostrófico, é o supergeostrófico, nesse processo, num processo chamado oscilação inercial, que nós não vamos ver aqui. Mas isso, analiticamente, a gente pode estudar e verificar as circunstâncias em que pode ocorrer isso aqui e está associado ao ciclo inercial, que a gente não vai ver aqui. Então, voltando nessa figura aqui, fica mais fácil da gente ver isso aqui. Ó. Então, essa parte da camada limite é estável que ele está falando aqui. Ó. Na parte superior, já tá colocando aqui, ó, esse teria um perfil neutro aqui, que não está aparecendo, e o estável, esse daqui já é estável, esse daqui é ainda condições especiais de supergeostrófico, mas em ambos, na parte superior, a um certo nível mais afastado da superfície, a velocidade é maior do que seria de um perfil neutro. Então esse é o neutro. Próximo à superfície, o estável, a velocidade é menor que o neutro, e mais afastado da superfície, o perfil estável é maior do que o neutro, a velocidade. A parte inferior, os 20% da camada limite convectiva, instável no caso, ele chama de camada raiz, radix layer. Isso aqui é camada raiz. Vocês não vão ver essa terminologia muito aplicada por aí. Ela é mais, eu não sei se foi proposta pelo próprio autor, o Stu, tá? Mas é difícil vocês verem chamar essa camada superficial, quando a gente está tratando de camada limite instável, chamar de camada raiz. Vocês vão ver isso aqui no livro do Stu. Na maioria dos livros vocês vão ver camada superficial quando em regime de instabilidade. Não dão esse nome especial. Tá? Então ele está dizendo que é cerca de 20% dessa camada, ele chama de camada raiz, né? Então é um nome especial para a camada superficial quando é convectiva. Né? Então ele diz, nessa camada, nessas condições de instabilidade, o perfil de vento tem um comportamento que aproxima uma função de potência, né, exponencial, né, que seria essa linha aqui do tracejado curto, essa aqui. Então esse aqui é o vento médio na camada na camada limite, e no caso da camada convectiva, a maior parte desse vento aqui
vai ser da camada de mistura o vento médio. Então ele diz, nessa camada raiz, né, os ventos são mais rápidos que o neutro próximo à superfície, ou seja, comportamento oposto ao da camada limite estável, e mais lentos do que o neutro mais afastado da superfície, que é o oposto do estável. O estável fica mais velocidades maiores do que o perfil neutro, e aqui é menores. E aqui embaixo é o contrário. Os ventos na camada raiz são maiores do que o do neutro, e na estável menores do que do neutro. Né? Então ele vai abordar agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas propriedades do arrasto próximo à superfície, e depois ele vai descrever em maior detalhes cada um desses perfis de velocidade. Bom, agora continuando na página 700, nós vamos ver essa próxima seção, que são esses vários tópicos aqui. Né? Vamos falar de arrasto, que é o drag, tensão, que é o stress, velocidade de atrito, que é friction velocity, e conceito aqui de comprimento de rugosidade, roughness length, é comprimento de atrito ou de rugosidade aerodinâmica. Né? Então, são traduções livres aqui desses termos. Né? Então, ele começa essa descrição falando do atrito entre os dois objetos. A força de atrito entre dois objetos, né? Tal como o ar, e aí ele vai falar do ar em relação à superfície, isso é chamado arrasto. Tá? Uma forma de quantificar o arrasto é medindo a força necessária para empurrar um objeto ao longo da superfície do outro. Né? Então, ele dá, por exemplo, aqui, se você colocar um texto, um livro-texto, né, sobre uma mesa, né, depois o que é que você? Você empurra esse livro, ele começa a se movimentar sobre essa superfície. Né? Então ele diz, você precisa continuar empurrando com uma certa força, que é igual e oposta à força de atrito, ou à força de arrasto, para mantê-lo se movimentando, e no caso aqui, em velocidade uniforme. Tá? Então ele não está acelerando. Eu vou pegar, vou empurrar, né? Então eu estou aplicando uma determinada força ao livro para ele se movimentar e vencer o atrito. Se a velocidade que ele está se deslocando é constante, quer dizer que a força que eu estou aplicando ao livro, ela é igual à força de atrito que está se opondo ao movimento dele, e a resultante dessas forças é zero, e ele está se movimentando em velocidade constante. Né? E aí diz o seguinte, se eu retirar essa força, o corpo para. É isso. Então imaginem se quando a gente estuda na física, no início lá, a gente estuda superfícies ideais sem atrito. E a ideia da superfície sem atrito, teoricamente, seria o seguinte, eu pego um objeto sobre uma superfície sem atrito, aplico uma força inicial, ele começa a se mover, se eu retirar essa força, ele continua se movimentando com velocidade constante. Tá? Em uma superfície sem atrito ideal, que não é o caso aqui, que a gente está falando do mundo real, tem atrito, e ele está falando o atrito do ar em relação à superfície, o ar está tentando se movimentar e a superfície está desacelerando o ar. Né? Então ele está falando que essa força, né, que a quantificação da força de atrito, a gente faz como? Indiretamente pela força que a gente tem que manter para poder vencer a força de atrito, considerando que o deslocamento, a velocidade é constante. Então ele diz, no caso desse exemplo do livro sobre a mesa, ele vai ter uma certa área de contato com a superfície da mesa, né? Então ele diz, quanto maior essa área de contato, em geral, o que vai precisar é uma força maior para vencer a resistência causada ou o arrasto causado pelo atrito. Né? Então,
essa força depende da área de contato. Então, a quantidade de força de atrito por unidade de área é chamada tensão. Então, para expressar esse efeito do atrito em termos físicos de uma força, como a área é representativa, a área de contato, não basta a gente falar no valor da força, mas a gente tem que levar em consideração a área na qual está sendo aplicada essa força de atrito. Então é por isso que diz que a gente vai expressar em termos de força por unidade de área. E a gente vai chamar isso aqui de tensão, essa força por unidade de área, né? E sendo que, então, ele usa o símbolo tal, a letra tal maiúsculo, onde a tensão, onde para a tensão, a força é paralela à área. Então ele está falando aqui, a superfície está na horizontal, vamos supor, e essa força de tensão ela é na horizontal. Tá? Essa força contrasta com a pressão, que é definida como força por unidade de área, mas é perpendicular à área. Então, força por unidade de área perpendicular é pressão. Força por unidade de área que é paralela à superfície é tensão. Né? As unidades de tensão são as mesmas de pressão, Newton por metro quadrado. Então, elas podem ser expressas na forma de Pascal, ou quilopascal, ou hectopascal. Tá? Então, a tensão é sentida ou percebida pelos dois objetos que têm movimento relativo entre eles. Tá? Então, ele diz, se você coloca dois livros um em cima do outro e existe atrito entre ambos os livros, né, bem como vai haver, então eu coloco dois livros sobre a mesa. Vai haver atrito entre eles dois e entre o livro e a mesa que está embaixo, do livro de baixo. Né? Então, se você quiser empurrar o livro de baixo em uma direção sem mover o livro de cima, você vai ter que aplicar a força no livro de cima em direção oposta ao livro de baixo. Então, eu tenho dois livros, um livro aqui, o outro livro aqui, e em cima de uma mesa. Aí eu quero mover esse livro aqui para cá, mas esse de cima eu quero que permaneça na posição que está. Se eu só empurrar esse livro de baixo aqui, o livro de cima vai mover junto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar esse livro de baixo e aplicar uma força em cima para manter esse livro aqui na posição enquanto eu estou empurrando o livro de baixo. Então é isso que ele está dizendo. O atrito ele é percebido no mundo real, né, onde não existe essa situação de não haver atrito, só em condições aproximadas de laboratório que consegue fazer isso. Algumas mesas, existem umas mesas que fazem experimentos para reduzir o atrito, que ela tem um movimento de ar que sai da mesa para cima e mantém os objetos mais ou menos flutuando ali. São objetos especiais projetados para isso, para eles se movimentarem em cima dessa mesa sem que haja atrito significativo. Tá? Mas no caso de objetos reais, vai ter, toda vez que tem dois objetos em contato, tem atrito agindo entre os dois, cada um em relação ao outro. Né? Então agora ele que vai fazer essa analogia do ar, dos livros com camadas de ar. Né? Então considere o ar na camada limite atmosférica como se fosse uma pilha de camadas de ar parecida com uma pilha de livros. Então cada camada vai sentir ou ser afetada pela tensão das camadas que estão acima e abaixo. Então cada uma das camadas de ar tem uma camada acima e embaixo, cada uma delas é afetada pela tensão em relação à camada de cima e à camada de baixo. Né? A última camada imediatamente acima da superfície, contando, né, que eu estou olhando de cima para baixo, se eu estiver de baixo para cima, a primeira camada, né, a camada mais próxima à superfície,
ela vai sentir o atrito, ou vai ser afetada pelo atrito, em relação à superfície, né? E também pela camada de ar que está acima, né? Por outro lado, a superfície vai tender a ser empurrada no sentido do ar, né? Então eu tenho a superfície, eu tenho o ar se movimentando em relação à superfície, e isso, a tendência do ar é empurrar a superfície, né? Então, isso não vai ser. A gente estudou que na conservação de quantidade de movimento angular da Terra, né? Isso numa escala planetária é significativo. Agora, localmente, não vai ser importante quando a gente olhar na microescala, esse efeito do ar não vai conseguir movimentar localmente a superfície. Mas se eu estiver sobre o oceano, aí o que acontece? Esse ar que está se movimentando sobre a superfície, ele consegue movimentar a superfície da água. E então, essa tensão do vento, né, que é do ar que está se movimentando imediatamente acima da superfície do oceano, é que ela é que força as correntes oceânicas. E também existe transporte de quantidade de movimento do ar que está se movimentando para a superfície, e isso é que gera as ondas oceânicas, né? Ondas de gravidade, que a gente chama onda de gravidade externa, que é a ondulação da superfície. Tá? Isso é o quê? Se você não tiver vento, você não vai ter formação de onda na região oceânica. Você precisa ter vento que vai gerar as ondas localmente, né? Que a gente chama isso de wind waves, ou seja, é vaga, em português a gente chama de vaga, que é a onda que é gerada pelo efeito do vento local. E esse vento é o quê? A tensão do vento, o efeito de turbulência faz o quê? Transmite quantidade de movimento da atmosfera para o oceano. E isso faz com que movimente a superfície do ar, da água, né, do oceano. Então, isso a gente chama tensão do vento, wind stress, né? Na atmosfera, a tensão é causada pelo movimento turbulento, que é várias ordens de magnitude maior que a tensão causada pela viscosidade molecular. Então, a viscosidade molecular é o chamado atrito interno que existe entre as moléculas, né? Então, se a gente considerar um escoamento laminar, o que a gente teria, que é o que normalmente é estudado nos primeiros cursos lá de mecânica dos fluidos, considera escoamentos laminares, várias camadas, né? A gente faz a hipótese de que o fluido é dividido em várias camadas muito finas e cada uma delas se desloca sobre a outra, e como existe um atrito entre elas, uma arrasta a outra e acaba formando perfis de velocidade que são laminares. O que acontece é que a viscosidade, que a gente vai chamar turbulenta, o efeito da turbulência que pega uma porção de fluido, leva para um outro nível, mistura, né, e faz uma homogeneização da quantidade de movimento, ela é muito mais eficaz, né, do que a viscosidade molecular para uniformizar propriedades, né? E por essa razão, frequentemente a gente vai chamar isso de tensões turbulentas em vez de tensão de atrito. E arrasto turbulento ao invés de arrasto por atrito, né? Quando a gente fala esse atrito, é o atrito interno, chamado atrito interno, a nível molecular. A escala da turbulência começa um pouco maior, na realidade, algumas ordens de grandeza maior do que a viscosidade molecular, e ela pode atingir até toda a profundidade da camada limite, né? No caso aí, uma camada limite convectiva pode chegar a 1,5 km, 2 km, né? Mas ela começa em vórtices muito pequenos, na ordem de milímetros, né? Mas é muito mais eficaz do que a viscosidade molecular para misturar propriedades, né?
Então, ela tem esse efeito que é análogo à tensão que é viscosa, a tensão viscosa, só que a gente vai chamar de viscosidade turbulenta e a tensões turbulentas. Essas tensões turbulentas são chamadas tensões de Reynolds, né? Esse termo foi proposto por Osborne Reynolds, que foi o primeiro a estudar esses efeitos de tensão, associá-los a variações ou perturbações no campo de velocidade. Como a gente vai ver isso, isso foi feito no século XIX. Né? Quer dizer, foi estudado, proposto por ele no século XIX. Então, essas tensões de Reynolds, elas aparecem, nós vamos posteriormente estudar um pouco mais de turbulência e vamos ver que nós vamos pegar um escoamento e dividi-lo em duas partes. Uma parte escoamento médio e outra perturbações em torno da média. Essas perturbações a gente vai identificar com os efeitos de turbulência e aí é que aparecem esses termos de tensão turbulenta. Em virtude do ar ser um fluido, frequentemente mais fácil a gente estudar a tensão por unidade de densidade, tá? Rho, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a tensão, que a gente chama tensão dinâmica, e vamos dividir pela densidade. E aí nós vamos ter a chamada tensão cinemática. Tá? A tensão cinemática do ar se movimentando contra a superfície da Terra, em geral, ela é expressa dessa forma aqui. U subscrito estrela elevado ao quadrado, onde esse U asterisco, que a gente, U asterisco, né? Vou aumentar aqui para poder ver melhor. Esse U asterisco ao quadrado. Aí a gente, muitas vezes, é comum, quando a gente está falando de micrometeorologia, né, a gente chama isso aqui de U estrela, não U asterisco, U estrela. Né? Então, esse U estrela ao quadrado é chamado velocidade de atrito. E a U estrela ao quadrado vai ser o valor absoluto da tensão dividida pela densidade. Então, isso aqui é a tensão cinemática, tá? Que ela tem unidades de metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, o U estrela tem unidades de metro por segundo. Tá? E aqui é tensão por densidade, o valor absoluto é o estrela ao quadrado. Então é valor absoluto por quê? Porque está elevado ao quadrado será sempre positivo. Então, uma observação importante. Essa definição de U estrela ao quadrado é válida para qualquer estabilidade, condição de estabilidade do fluido. Sempre será válido isso aqui. Tá? É porque eu estou destacando isso, porque a gente vai ver logo a seguir algumas relações que só valem para condição neutra. Então é só para ficar claro que nesse caso aqui vale para qualquer estabilidade. Então, prosseguindo. Valores típicos de U estrela estão na ordem de 0 metro por segundo até quando tem o vento forte é na ordem de 1 metro por segundo. Tá? Então os valores, quando a gente está falando, não são muito grandes. Isso aqui é o que a gente chama, é uma escala de velocidade. Tá? Então olha só, eu pego a tensão e isso daqui, o estrela, é importante a gente destacar isso. Ele vale só na região imediatamente acima da superfície. Tá? O estrela está associado à tensão cinemática do ar imediatamente acima da superfície. Por isso que os valores são tão pequenos. Tá? Só vale imediatamente acima da superfície. Eu não calculo o estrela, por exemplo. Qual é o estrela 10 metros acima da superfície? Não. O U estrela sempre se refere à superfície. Quando a gente calcula,
muitas vezes a gente usa informações de um nível mais elevado porque a gente precisa de informações no mundo real em relações que são finitas. Então, a gente mede a tensão, na realidade, a gente vai ver que está associada à variação da velocidade do vento na vertical. A gente vai ver essa relação. E o estrela, então, tem que ser calculado a partir de valores que são mensuráveis em escalas de diferença finita real. Tá? Mas ele se refere ao ar imediatamente acima da superfície. Tá? Então, prosseguindo, em condições de vento moderado, o estrela está em torno de 0,5 metros por segundo. Então, essas são ordens de grandeza do valor de o estrela. Para escoamentos de fluidos, né, a tensão turbulenta é proporcional à velocidade do vento ao quadrado. Isso é observado empiricamente. Né? Então, a tensão também vai ser maior sobre superfícies mais rugosas. Então, isso intuitivamente a gente tem essa ideia. Se eu tenho uma superfície que é bem suave, vamos supor, eu estou em cima de uma superfície que é um piso que é encerado, é um piso que ele tem madeira e é encerada. Então ele é muito suave. Então o ar que esteja se deslocando sobre isso vai sofrer menos atrito do que, por exemplo, eu imagino um piso que é feito de cascalho, né? Então pedras, né? Que é cascalho. O vento sobre esse piso de cascalho vai sofrer maior efeito de atrito do que sobre uma superfície, por exemplo, esse piso de madeira, que seria muito suave e teria um menor efeito de atrito. A gente pode estender essa ideia de atrito para superfícies maiores. Então, por exemplo, eu posso ter vegetação, eu posso ter arbustos, né? Eu posso ter construções. Então, quanto mais isso tudo afeta a chamada rugosidade da superfície. Agora, uma superfície, por exemplo, um campo de neve, ele tem pouca rugosidade comparado, por exemplo, com uma região que seja uma região urbana, em que eu tenho construções de casas, etc, etc. Né? Então, o CD é chamado coeficiente de arrasto, né? Ele é um coeficiente que relaciona a tensão cinemática à velocidade do vento no nível de 10 metros. Né? Então, isso é uma relação empírica também. Então, o estrela ao quadrado vai ser igual ao coeficiente de arrasto que multiplica a velocidade do vento ao quadrado. Tá? Essa relação também é válida para qualquer estabilidade. Então, isso aqui é uma parametrização. Ou seja, como eu posso estimar essa velocidade de atrito, que é uma coisa que é medida lá, tem que ser medida exatamente em cima da superfície. É difícil. Então, o que eu faço? Eu vou no nível de 10 metros de altura, meço a velocidade do vento, elevo ao quadrado e multiplico por esse coeficiente CD, que é empírico. Tá? O coeficiente de arrasto ele varia desde 2 vezes 10 a menos 3 sobre superfícies suaves até 2 vezes 10 a menos 2 sobre superfícies que são rugosas ou superfícies onde tem floresta, por exemplo. Né? Esse coeficiente CD é semelhante àquele coeficiente de transferência de calor bulk, né, ou volumétrico, né, do capítulo que a gente estudou da parte de termodinâmica. Né? Então, tem a tabela aqui na página anterior, aqui na página 700, tem essa tabela 18.1, em que eu tenho aqui essa tabela, que é um trabalho de Davenport e Wieringa, que ele é uma referência, a gente encontra em muitos lugares aí. Então, nós vamos, por enquanto, a gente vai olhar assim, classificação, que é
uma terminologia que é dada por um certo tipo de superfície. Então, tem aqui mar, suave, aberto, grosseiramente aberto, grosseiro ou rugoso, muito rugoso, fechado e caótico. Aí, os valores típicos de coeficiente de arrasto, né, para essas terminologias de tipo de superfície são esses aqui: 0,0014 para mar, suave 0,0028 e assim sucessivamente, chegando ao valor aqui no caótico maior ou igual a 0,062. Tá? E aí, que tipo de solos ou superfícies são essas? Então, mar. Aí ele chama de mar, mas pode ser própria superfície do mar, áreas pavimentadas, áreas planas cobertas de neve, né? Regiões onde tem tide flat, é onde o efeito de maré, né, na superfície da costa faz com que fique bem suave a areia, né, nessa região. Desertos suaves. Aí outro, suave seria o quê? Praias. Pacáice é região de gelo congelado, superfície do mar congelado, né? Morass, não me recordo agora o que seria, e campos cobertos de neve. Aberto, aí região de pradaria com grama, né? Ou campos cultivados, a região de tundra, aeroportos, e assim sucessivamente, né? Então, aqui tem a descrição. Então, conhecendo o tipo de superfície, eu posso medir a velocidade do vento no nível de 10 metros, uso esse coeficiente como uma estimativa e eu posso obter o valor do estrela. Né? Então, seria numa aplicação prática. Tá? Então, vocês veem que à medida que a gente vai a superfície mais rugosa, vamos voltar na tabela, então está aqui, ó, caótico, né? Centros de grandes cidades, né? Onde tem edifícios, construções mais significativas, florestas irregulares com clareiras espalhadas, então é uma região de bastante rugosidade. Né? Prosseguindo então, a rugosidade de uma superfície é regularmente quantificada pelo comprimento de rugosidade aerodinâmica Z0. Né? Então, o coeficiente de arrasto ele está relacionando o fluxo de quantidade de movimento. No fundo, isso aqui está associado a fluxo de quantidade de movimento. Né? Lembra que a gente, assim, ele diz assim, ó, o estresse cinemático ele está associado a coeficiente de transferência de calor. Isso aqui é uma expressão de fluxo de quantidade de movimento. Agora, o quão rugoso quão rugosa é uma superfície, aí a gente vai expressar em termos de micrometeorologia por esse coeficiente de rugosidade aerodinâmica Z0. Que na mesma tabela a gente vai ver valores típicos para diferentes superfícies. Superfícies mais rugosas, tais como florestas esparsas, têm valores maiores de comprimento de rugosidade que superfícies mais suaves, né, ou menos rugosas, né, como um lago congelado. Né? Então a gente voltamos lá na tabela e a gente vai ver aqui. Para essa classificação de mar, né, o ZZ era na ordem de... E aí é um comprimento, um valor M, em metro, quer dizer, unidade de metro, né? 0,0002, né? Por exemplo, para esse região que ele chama de rugosa, que são plantações altas, plantações de alturas variadas, obstáculos dispersos, né? Tais como árvores ou hedgerow, são SEB, né? São caminhos, né, que são de plantações, né, que são feitas em linha, né? Ou, por exemplo, aqui está falando vinhedos, né, região de vinhedos que eles normalmente são alinhados aqui. Isso teria um coeficiente de atrito aqui, né?
o coeficiente de arrasto 0,018 e o Z0, então esse aqui é adimensional. Tá? Esse aqui, ele é dimensional, então unidade de metro, então seria 0,5 metros. Né? Então é importante, ó, os valores aqui de Z0 chegam na ordem de 2 metros, aí 2 metros é o caótico, onde tem prédios, casas, aí vocês vão, a princípio, dizer, mas peraí, um prédio pode ter 10 andares, 40, 30, 40 metros, é muito maior do que 2 metros. Então é importante notar isso aqui. Né? Comprimentos de rugosidade na tabela não são iguais às alturas das árvores, das casas ou chamados elementos de roçamento ou elementos de rugosidade. Não é igual. O Z0 ele também representa uma escala de comprimento. Então ele não é exatamente, eu tenho aqui um obstáculo que tem 1 metro, então o Z0 é 1 metro. Não. A ordem de grandeza é que o Z0 é algo, sei lá, em torno de 1/100 da altura real. Né? Algo, então, não é ordem de grandeza. Tá? Nós vamos posteriormente, quando a gente falar um pouquinho mais sobre o perfil de vento, aí a gente vai falar especificamente para cada condição de estabilidade, a gente vai definir melhor o que é esse Z0. Tá? Mas, a princípio, o que a gente pode dizer é o seguinte, o Z0 é onde a velocidade do vento a gente vai colocar a condição de contorno de não deslizamento. Então, ela não vai ser em Z igual a 0. A gente não vai considerar que a velocidade é igual a 0 em Z igual a 0, mas sim em Z igual a Z0. Essa que é a importância do Z0, que nós vamos chegar lá. Então, mas é importante guardar isso. Não é a altura do elemento de roçamento, é uma escala. Para a área estaticamente neutra, agora é importante isso aqui, essa especificação, só para a condição de estabilidade estática neutra. Existe uma relação entre o coeficiente de arrasto e o coeficiente de rugosidade aerodinâmica, o Z0, que é essa aqui. CD vai ser kappa ao quadrado, dividido pelo log natural ao quadrado de ZR sobre Z0. Tá? Válido apenas para estabilidade neutra. Kappa é igual a 0,4 e é chamado constante von Karman. Né? E o ZR igual a 10 metros, né, é chamada altura de referência, definido como altura padrão para o anemômetro, que é o equipamento que mede velocidade do vento. E aí, quando a gente mede o vento numa torre na altura de 10 metros, e o padrão estabelecido foi esse. O anemômetro de uma estação meteorológica, ele fica a 10 metros acima da superfície. Tá? Esse é o padrão de instalação. Por isso que chama a altura de referência ZR é igual a 10. Tá? E o vento que a gente mede ali é o que a gente chama vento na superfície. Então, num registro de escala sinótica, quando a gente estudou a escala sinótica, tem uma informação de uma estação meteorológica mediu o vento com tantos metros por segundo. Esse vento é medido, o padrão é 10 metros de altura. Né? E ele é usado como referência por quê? Porque esses valores de CD foram calibrados, né, para ventos medidos a 10 metros. Então, por isso que a gente usa como referência. Tá? E em condições de estabilidade estática neutra, a gente, tendo então ZR, vai ser 10 metros. Tá? Kappa é constante. Se eu conheço Z0, eu posso conhecer CD. Se eu conheço CD, eu conheço Z0. Eles estão relacionados apenas à estabilidade estática neutra. Prosseguindo. O coeficiente de arrasto diminui à medida que o ar se torna mais estaticamente estável. Então, quanto mais estável é o ar, menor o coeficiente de arrasto. Por quê? Porque quanto mais estável, é mais difícil produzir turbulência. E a turbulência é que mistura
o ar mais rápido com o ar mais lento e o efeito final é desacelerar. Se eu tenho mais estabilidade, eu tenho menos mistura. Então o ar que está em cima é menos afetado, mais rápido, é menos afetado pelo ar mais lento que está de baixo. Então ele vai conseguir se deslocar sofrendo menos arrasto turbulento. Então, por isso que quanto mais estaticamente estável, menor o coeficiente de arrasto. Para ar instável, a rugosidade é menos importante. Tá? E aí a gente vai ver que o que acontece, esses efeitos de rugosidade são associados, no caso de estabilidade, estaticamente estável neutro, ao valor que aí é o U estrela. A gente vai ver que no caso de instável, vamos usar o W estrela, que é aquela velocidade de flutuabilidade. Vamos ver posteriormente. Então ele está dizendo aqui, para a área instável, força antitérmica, aí o efeito de rugosidade vai ser menos importante. Ele é mais importante para escoamentos neutros e estáveis. Então, combinando as duas equações prévias, então, a equação para CD e a equação para U estrela, né, para estabilidade neutra apenas, continua valendo apenas para estabilidade neutra, nós podemos expressar a velocidade de atrito em termos da velocidade do vento na superfície, que é o vento medido a 10 metros, e o coeficiente de rugosidade, que é esse aqui. O estrela é igual a kappa, que multiplica o vento no nível de 10 metros, log natural de ZR sobre Z0. Então, lá na disciplina de hidrologia, é estudado o efeito de, por exemplo, do vento no método de transferência de massa para estimar a evaporação. E aí a gente precisa, alguns métodos medem o vento a 7,6 metros, outros medem a 9,4 metros, então a gente precisa usar como referência, ajustar as velocidades do vento. Se eu tenho vento a 10 metros, eu tenho que estimar a velocidade do vento em 9,6 ou outro nível qualquer. Então, a gente assume aí a hipótese lá, muitas vezes a gente tem que usar a hipótese simplificadora de que a estabilidade estática é neutra para poder aplicar essa expressão aqui. Então, às vezes não é efetivamente neutro, mas é a melhor aproximação simplificada que a gente tem. Nós vamos ver que há métodos que a gente pode levar em consideração de uma forma mais rigorosa a estabilidade, mas em uma primeira aproximação simplificadora, para estabilidade estática neutra, essa expressão é válida. Então a gente pode, nessas condições, eu não sei a condição de estabilidade. Então eu vou aproximar, vou supor, a hipótese é que é neutro. Aí eu posso usar essa expressão aqui. Mas ela, a rigor, só pode ser utilizada em condições de estabilidade estática neutra. A interpretação física de ventos mais fortes, mais rápidos, sobre superfícies... A interpretação física dessa equação é a seguinte. Ventos mais fortes, mais rápidos, né? O OM10 maior, soprando sobre superfícies mais rugosas, ou seja, valor de Z0 maior, vai causar um maior efeito de tensão cinemática. E é isso, quanto maior a velocidade do vento e mais rugosa, maior tensão cinemática eu vou ter. E isso está associado a quê? Maior fluxo de quantidade de movimento entre a atmosfera e a superfície, que nós vamos detalhar posteriormente. Isso vai ficar bem claro quando a gente for ver o capítulo de turbulência. Então, o que a gente pode nessa expressão agora é avaliar isso aqui. Isso aqui é tensão cinemática, né? E quer dizer o seguinte, quanto maior a velocidade de vento e maior o valor de Z0, então o que vai ter ele está no denominador, então eu vou ter um valor
menor aqui no denominador e maior aqui, eu vou ter uma estrela maior. Então, na próxima aula, nós vamos começar a analisar os perfis de velocidade do vento na camada limite para diferentes condições de estabilidade. Então, esses conceitos são gerais e depois a gente vai especializar para cada tipo de estabilidade estática.